Senador Jorge Viana, presidente em exercício aqui da comissão, meu agradecimento ao senador Fernando Collor de Mello, que formulou o convite, também meu agradecimento, excelentíssimo senador João Costa, João Capiberibe, aqui presente, demais senadores, senhoras e senhores. Antes, me permite um agradecimento pelas amistosas e carinhosas palavras do Mauro Arce, que lembrou histórias de família, antecedendo a sua brilhante fala aqui. O tema que me foi dado foi falar, nesses 20 minutos, sobre oportunidades e ameaças que vive, porque passa atualmente, o nosso setor elétrico brasileiro. Ao descrever, ao discorrer sobre esse tema, eu trago para a primeira reflexão esse slide que mostra que a atividade do setor elétrico, o setor elétrico como um todo, ele requer uma forte participação do governo na forma de regulação. Isso tem uma razão objetiva. Os economistas descrevem isso com clareza, porque na atividade do setor elétrico, ao longo de toda a cadeia de produção de energia elétrica até chegar nas nossas casas, quer dizer, na geração de energia, na transmissão de energia, na distribuição de energia, assim como na comercialização, você tem, em algumas dessas etapas, características de monopólio natural, né? Que requer que exista uma regulação, que requer que existam tarifas reguladas, por exemplo. Além disso, você tem um ambiente que gera externalidades, o palavrão que os economistas usam para descrever situações do seguinte tipo: no ambiente de energia elétrica é comum que, ao construir uma usina, você afeta a vida de outros, você afeta a vida de outras usinas. Enfim, qualquer empreendimento visto isoladamente não pode ser visto isoladamente, porque ele provoca externalizadas que têm que ser, portanto, reguladas. E também esse setor se caracteriza por uma forte integração. Ele requer um planejamento integrado, a sua operação é integrada, nós temos o Operador Nacional dos Sistemas, que é quem faz isso, enfim, por todas essas características, há outras, mas principalmente por essas três, a atividade requer uma regulação e uma forte presença do Estado. E por causa disso, ou somando-se a isso, tem ainda três características que são relevantes para entender o setor elétrico. A primeira delas é que ele é extremamente intensivo em capital, ou seja, os empreendimentos de energia elétrica requerem muito capital, capitais esses investidos em curto espaço de tempo e que só serão amortizados em longo espaço de tempo, medido muitas vezes em décadas. Outras coisas são ativos de alta especificidade. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, é um ativo específico. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, é aquela usina, ela não pode ser tirada dali. Terceiro, são ativos que têm uma longa vida útil. É comum, até quando se fala em hidrelétricas, que essa vida útil se prolongue muito além de 50 anos, enfim, décadas e décadas. Enfim, somando essas três características com aquelas três anteriores, que demonstram a necessidade de uma forte presença do Estado na forma de regulação, nós concluímos que confiança é a palavra-chave, né, para que a gente possa imaginar que tanto maior o nível de confiança que o setor elétrico tenha, enfim, na formulação, na estabilidade de regras, quanto mais eficiente essas regras, quanto mais eficiente pode ser o resultado desses investimentos, ou seja, mais energia, melhor energia aos custos menores possíveis. Ou seja, confiança é a palavra-chave. Isso, senadores, é o que me permite descrever uma situação atual. E eu farei isso em 4 slides. Eu acho que nós vivemos hoje uma crise de confiança. E eu trago aqui, dada a exiguidade do tempo, 4 elementos que caracterizam essa crise. O primeiro, ele se reporta ao que aconteceu em 2011, quando, depois de um longo processo, esse sim, transparente, amplamente discutido com toda a sociedade, agentes do setor, mas o público em geral também, enfim, chegou a um ponto em que a ANEEL formulou as novas regras para a revisão tarifária, né? Essas regras passaram a ser implementadas a partir de 2012, né? E a análise que se faz hoje, nem todas as distribuidoras já passaram por esse processo, mas já se tem elementos suficientes para concluir que talvez a ANEEL, ou possivelmente a ANEEL errou na dose, é a brincadeira que eu faço aqui, mas impondo um rigor muito grande na diminuição do caixa das distribuidoras, né? Então, hoje, a
redução da capacidade de caixa das distribuidoras, em média, aproxima-se de 30%, ou seja, as empresas passam a ter 30% menos caixa para a sua atividade, né? E já é comum o caso de empresas, até empresas ranqueadas como das mais eficientes dentre as 63 distribuidoras que nós temos no Brasil, tendo que se defrontar com risco de rebaixamento de crédito, enfim, sob a vista dos seus financiadores, né? Então, uma consequência que dá para se depreender disso é que o efeito no curto prazo ele já é sentido, mas o efeito maior ele vem no longo prazo e ele é de difícil correção. Então, esse é o primeiro elemento que eu trago para esse retrato que eu tiro hoje de um abalo na crise de confiança em relação ao setor elétrico brasileiro. As empresas distribuidoras estão, nesse momento, com seus caixas deplecionados, para usar a mesma palavra que se usa em relação aos reservatórios, e, portanto, com uma dificuldade econômica e financeira bastante elevada. Soma-se a isso um conjunto de dificuldades decorrentes da medida provisória 579, aquela que tratou da prorrogação antecipada de concessões. E aí cabe uma palavra, que é o seguinte: primeiro, entender que estava para acontecer entre 2015, enfim, no entorno de 2015, o que eu chamo de tempestade perfeita do bem. O que é essa tempestade perfeita do bem? Essa tempestade perfeita do bem, do ponto de vista do potencial de redução de tarifas, ela foi plantada há 20, 30 anos atrás, às vezes até mais em alguns casos, quando as concessões foram estabelecidas e, na sua origem, no seu próprio conceito, entendidos que o período da concessão, ele, em alguma medida, seria necessário para amortizar aqueles investimentos. Portanto, os investimentos já amortizados, eles não precisariam mais ser remunerados na concessão dali para frente. Ou seja, esse fato era intrínseco, o potencial de redução vigorosa de tarifa, ele era intrínseco a esse fato, que foi estabelecido na legislação, nos contratos de concessão anteriormente, e a tempestade perfeita do bem, que é o fato de que um grande volume dessas concessões estaria vencendo nesse mesmo período, né? Então, o que caberia ao governo definir é a maneira de tratar isso, e teria várias maneiras adequadas de tratar disso, né? A sociedade toda se mobilizou para isso. Nós mesmos, no Instituto Ascende Brasil, fizemos um estudo sobre concessões do setor elétrico, mostrando que o governo tinha várias maneiras que poderiam ser adequadas para tratar isso, né? Todas elas, eu não vou me discorrer sobre elas, mas todas elas primavam, dentre outras coisas, pela transparência, né, com que as coisas seriam discutidas, né? E o que aconteceu, né? O governo lançou essa medida provisória, até inaugurando um padrão que eu julgava esquecido, fortuitamente esquecido no setor elétrico, que é o padrão da falta de transparência. Desde que eu me lembro dos períodos recentes, até medida em décadas, todas as decisões regulatórias importantes do setor elétrico foram precedidas por discussões transparentes, quer legislativas aqui no Congresso, né, apreciando medidas provisórias com tempo hábil para isso. O melhor exemplo é a legislação de 2004, que introduziu o novo modelo do setor elétrico e que foi amplamente discutida aqui no Congresso e aprimorada por uma sucessão de emendas que os senhores parlamentares introduziram e que depois foram acolhidas pelo governo, que tinha maioria em relação a isso, entendidos, portanto, como aprimoramento mesmo, até que se promulgasse a lei, né? Na ANEEL tem todo um rito que qualquer resolução passa por audiências públicas, enfim, e eu ouso dizer que não tenho em conta nenhuma resolução que não tenha sofrido algum tipo de aprimoramento por conta disso, né? A razão dessa necessidade de transparência ela é trivial, porque, dada a complexidade das coisas do setor, dada o caráter de externalidade de todas as ações do setor, ou seja, qualquer medida provoca efeitos em outros, quer dizer, é quase que uma missão impossível achar que uma pessoa ou um grupo de pessoas, por mais competente que possa ser, tenha capacidade de antever com clareza e medir, e eles mesmos sopesar todas as consequências e todas as alternativas ao que eles mesmos propõem. Portanto, o mecanismo de transparência não é uma coisa de caridade ou dadivosa ou eminentemente política. Não, é uma coisa operacional, complexa e necessária num setor tão intricado, tão complexo como esse, e faltou nessa medida provisória, né? E a prova desses problemas em cadeias é que, uma vez promulgada a medida provisória, né, o próprio governo
passou a promulgar outras medidas, meio que corrigindo ou complementando essa medida provisória, mas de uma forma bastante atabalhoada, e aí estão alguns exemplos listados. Quer dizer, teve uma exposição involuntária de distribuidoras, quer dizer, não aconteceu o leilão que era para ter acontecido, o leilão de energia, que é a única forma que as distribuidoras têm de comprar energia, que era para ter acontecido em 2012, né? Ele não aconteceu, então as distribuidoras ficaram expostas, vale dizer, sem energia suficiente para atender, enfim, os seus mercados, em paralelo com a situação em que o preço da energia no mercado estava excessivamente alto por causa da crise de nossos reservatórios. Enfim, isso foi um problema e, enfim, uma sucessão de problemas. Os geradores descontratados concentraram a sua oferta nesse primeiro período, né? Enfim, uma sucessão de problemas que resultou, inclusive, na paralisação do mercado. Quer dizer, vejam que absurdo. Até agora, recentemente, o mercado de energia elétrica, que é liquidado na Câmara de Liquidação, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é lá que todas as transações de compra e venda de energia se realizam de fato, enfim, o dinheiro circula a partir dali. Isso foi interrompido. Então, hoje, as empresas do setor elétrico não estão recebendo dinheiro pela energia que entregaram, não tem recursos para, inclusive, fazer o pagamento para o combustível das usinas termoelétricas que estão sendo demandadas para serem acionadas. Enfim, isso são alguns exemplos desse problema causado pela intempestividade, pela falta de transparência e pela precariedade do texto, na medida em que não anteviu esses problemas que, seguramente, se discutidos com transparência e tempo hábil, poderiam ter sido discutidos. E não vale dizer que não houve tempo, né? Eu estou citando o exemplo da nossa contribuição feita ao governo há mais de um ano, e como nós, esse tema, o tema da renovação de concessões, ele já foi publicamente tratado em vários cenários, inclusive nessa casa. E o próprio governo constituiu, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, um grupo de trabalho, teoricamente, para estudar isso, ouso dizer que perto de 2 anos. Né? Então, tempo houve. Enfim, o que houve também foi a precariedade nessa decisão. Né? Então, o que se pode concluir disso é que, em paralelo com essa situação, enfim, a partir da promulgação da medida 579, foi dada larga publicidade por parte, inclusive, da nossa autoridade maior no país, a Presidente da República, para a redução na conta de luz de 20%. Né? Eu me lembro desse número, me lembro dessas palavras. Né? Enfim, coisa que a realidade dos fatos impunha como impossível. Né? E qual foi a solução? Em vez de enfrentar a realidade dos fatos, um conjunto de artificialidades para tentar fazer valer aquilo momentaneamente, mesmo que isso venha a custar muito mais caro depois. E aí estão listadas algumas dessas artificialidades. Né? Antecipação de recebíveis referentes a Itaipu, quer dizer, o dinheiro que teoricamente deveria ir para a Eletrobras e depois para o Tesouro, enfim, teria sido antecipada. Né? A postergação do recolhimento de cotas de conta de desenvolvimento energético, enfim, recolhimento que as distribuidoras deveriam fazer, né? A limitação da cobertura de alguns custos pela CDE apenas ao ano de 2013, não proporcionando soluções permanentes. Quer dizer, CDE é um encargo que já existia, que agora transformou-se num super encargo, entre aspas, na medida que ele englobou funções que antes eram de terceiros encargos. Né? E, por último, a expropriação de receita dos geradores de cobertura dos gastos de acionamento termoelétrico por segurança energética. Esse cabe até uma explicação mais detalhada. Né? Quer dizer, o Operador Nacional dos Sistemas, ele tem a prerrogativa de, na medida que os seus modelos de operação indiquem que os reservatórios de acumulação de água estariam chegando num volume crítico, tem o Operador Nacional do Sistema a prerrogativa de mandar acionar as usinas termoelétricas. Isso é feito a critério do que ele chama de por segurança energética. O custo desse acionamento transforma-se num encargo, que é um encargo de serviços e sistemas, que é, obviamente, repassado depois para as distribuidoras, que cobrarão dos consumidores, que são os que se beneficiam desse seguro. Né? Pois bem, agora, por uma medida, no meu entender, totalmente arbitrária, inclusive na forma como foi tomada,
o governo determinou que metade desse custo deva ser pago pelas próprias geradoras, que não teriam absolutamente nada a ver com isso. As geradoras cumprem seu papel de gerar, né, e elas não colhem o benefício desse seguro, né? Enfim, essas são algumas arbitrariedades para tentar, desculpe o português simplista, mas forçar a barra no sentido de alguma maneira, pelo menos momentaneamente, fazer com que a redução na conta de luz se aproxime daquela assertiva feita, a meu ver, de forma descabida por nossa Presidente da República, né? Aqui, nesse slide, eu mostro graficamente um pouco do que eu chamo de desarranjo institucional, né? No canto da direita, aquelas setinhas mostram a sucessão de decretos e medidas provisórias depois transformadas em leis, a sucessão que aconteceu de fato. Primeira medida provisória 579, depois o decreto que saiu antes dos senhores parlamentares poderem ter tido o prazo de se manifestar em relação àquela medida provisória, depois um decreto que se seguiu corrigindo ou complementando dias depois, o que havia sido promulgado no primeiro decreto, depois uma nova medida provisória, 591, né, que em alguma medida complementou ou corrigiu o que estava na 579, com um intervalo de menos de 2 meses, né, depois uma medida provisória 600, que foi para viabilizar a questão de Itaipu, seguiu-se a medida provisória 605, que também corrigiu até um erro já apontado aqui da medida provisória 579, com propriedade, mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui é a intempestividade e a precariedade com que isso foi conduzido. E depois 2 decretos, um revisando aquele primeiro decreto e o segundo revisando este último, né? Então, esse desarranjo institucional é o 4º slide que eu mostro para configurar o que eu chamo de meio que um atentado à iniciativa de estabelecer no setor elétrico um setor em que a confiança venha em favorecimento de investimentos mais eficientes, de energia melhor e mais barata no Brasil. A confiança foi fortemente abalada. E aqui eu tenho, senhores senadores, 2 conjuntos de recomendação para ficar no prazo que me cabe. O primeiro conjunto diz respeito ao que fazer desde agora para restaurar essa confiança, né? E o segundo, porque eu não quero aproveitar a chance, dado que eu estou nesse ambiente legislativo, falar de tributação, já que, como até foi apontado por alguns de nossos antecessores aqui, tributos e encargos, eles têm um peso muito grande na tarifa e podem ser melhorados, o tratamento que se dá a eles, melhorando a eficiência do país como um todo, né? Primeiro, para restaurar a confiança, eu acho que, com serenidade, cabe examinar esse estado de coisas, um ambiente em que investidores do mundo inteiro que participavam ativamente aqui no setor elétrico estão sendo eloquentes em dizer que estão retirando seus investimentos, ou que não mais vão investir, dada a instabilidade regulatória. Enfim, esse ambiente que precisa ser corrigido, né? Eu quero lembrar uma palavra adicional, que talvez de todos os setores de infraestrutura no Brasil, todos têm problemas, o setor elétrico também, mas eu ouso dizer que aquele que era mais sustentável, no sentido de que tinha regras mais claras, mais transparentes e que estava em constante evolução, com a visão de longo prazo, se formos olhar o setor elétrico, do início da década de 90 para cá, evoluindo constantemente, com marcos importantes, como a introdução dos leilões de energia em 2004, né? Enfim, um setor melhorando em todos os aspectos, sempre podendo melhorar mais, mas melhorando em todos os aspectos e principalmente sustentável, né? Agora estaria deixando de sê-lo. Então, para restaurar a confiança, com serenidade, corrigir os erros do passado e estabelecer governança para resguardar o futuro. Algumas correções eu vou me permitir ler. Primeiro, revogar a alteração das regras do rateio do encargo de serviços e sistemas. Não se pode bater a carteira de geradores de energia sob pena, enfim, sob um argumento que não se justifica e sob pena de se afastar investimentos nesse setor, né? Submeter uma nova metodologia do PLD, o PLD, desculpe o jargão muito técnico, é o preço de liquidação de diferenças, enfim, o preço também apelidado de o preço no mercado spot de energia,
que teve uma proposta de modificação, mas submeter essa proposta ao rito de transparência, para que ele seja discutido e aprimorado e possa ser implementado a partir do próximo ciclo econômico, que é a partir de janeiro do ano que vem. Segundo, proporcionar a solução permanente para o descasamento de custos e receitas, ou seja, aquilo que a medida provisória 605 trata, e corretamente nesse ano, mas deixa muito em aberto em relação aos anos seguintes. E isso pode ser uma bomba relógio de encarecimento de energia, porque se isso sobrar no colo, todos esses novos encargos ali colocados, se sobrar no colo das empresas distribuidoras, isso caberia, no final, no bolso dos consumidores e deveria ser evitado, né? Para isso, é importante restaurar a governança institucional, que eu coloquei aí entre aspas, né? Ou seja, cabe a casas como o Congresso, a própria presidência, o Conselho Nacional de Política Energética, o Ministério, formular as políticas através de leis, o que seja, mas cabe imputar à agência a implementação disso, cumprir essas leis que sejam emanadas daqui, mas cumprindo o seu rito de elaboração de minuta, com embasamento técnico, audiências públicas, implementação de eventuais modificações que sejam acolhidas pela agência, para que isso seja, então, deliberado e promulgado. Com isso, o Brasil avança e restaura a confiança. Eu sei, senhor senador, que os senhores já foram tolerantes em 1 minuto e 35 no meu tempo, mas se o senhor me der mais 1 minuto e meio, eu deixo a mensagem também em relação aos impostos. Aqui. Energia elétrica e tributação, né? Em primeiro lugar, reconhecer o que já foi dito, o quão essencial é a energia elétrica para todos os setores da economia, para a vida do cidadão e para a economia como um todo, né? O custo tem um impacto sistêmico sobre a competitividade do nosso país, né? Porém, ele é altamente regressivo, o imposto de energia elétrica, ou seja, ele penaliza muito mais as camadas de menor renda de nossa sociedade, né? E aí eu trago considerações sobre dois impostos. Um, o PIS/PASEP e o PIS/COFINS, né? E o outro, o ICMS, né? O PIS/COFINS, há algum tempo atrás, no setor elétrico, como em vários outros setores, passou por transformação, que no setor elétrico implicou, na realidade, num aumento de cerca de 4% na conta de luz, o impacto das mudanças mais recentes no PIS/COFINS, né? Enfim, o que se propõe é reverter essa tendência, né? E aí eu quero me valer até de promessa feita pela Presidente da República, que em campanha eleitoral chegou a dizer que ia eliminar o PIS/COFINS do setor elétrico. Ou seja, mesmo que não elimine, eu acho que seria um avanço muito grande, que mesmo adotando-se a cumulatividade, a não cumulatividade, que do ponto de vista econômico, como já é hoje, é muito mais racional, mas seguramente mudar a alíquota, para que pelo menos ela retorne aos patamares de tributação que o setor elétrico tinha antigamente. O benefício disso é extraordinário, e eu vou comentar quando falar também do ICMS, né? O ICMS está até aqui tramitando no Senado o projeto de resolução número 1, que traz uma série de benefícios potenciais para a sociedade, enfim, aquelas modificações que estão sendo propostas em relação ao ICMS, né? Principalmente o deslocamento da maior parte da receita do Estado para o Estado destinatário, isso traz um efeito espetacular. Há economistas de renome, que por disciplina, cujo nome eu não vou citar aqui, mas inclusive emanados do próprio governo, mas são pessoas que publicam suas análises, que avaliam que o potencial dessa mudança teria um benefício enorme de ampliar a base arrecadatória dos estados, fazendo com que eles arrecadem mais, fazendo com que passe a haver maior prioridade de critérios de eficiência nas decisões de localização dos novos empreendimentos, né? E principalmente desonerando setores de infraestrutura como energia elétrica, telefonia e transporte, que hoje, perversamente, são responsáveis por praticamente 50% da arrecadação dos estados. Ou seja, desoneraria a infraestrutura com todos os benefícios que a sociedade tem, ampliaria a arrecadação dos estados e ganharia o país em potencial de crescimento da sua economia, pelo benefício que, inclusive, a indústria teria disso. São esses os comentários. Mais uma vez, senador, muito grato pela tolerância, e aos senhores, muito grato pela audiência.